pedido de oração da irmã Arlete. Ela esteve o ano passado aqui conosco, é da Igreja Batista em Oliveiras do Hospital, Portugal. Está havendo um grande incêndio no centro de Portugal, um grande incêndio. A imprensa noticia hoje 57 mortes. Então estão pedindo as orações da igreja em favor dessas pessoas. Deve ser uma morte muito angustiante, né? Você fica assim, encurralado por cada época de estar seco, né? E então ela pede as orações da igreja. Irmãos, nós estamos voltando ao nosso tema. Vamos encerrá-lo domingo. Sempre iniciamos com essa imagem que representa, através de um desenho gráfico, o que é a história, um pouco da história do nosso bairro. E temos trabalhado sobre histórias e memórias afetivas na construção da família durante esse período. Temos atuado com isso. Trabalhamos questão de história e memórias na esperança, principalmente, e hoje até no estudo da Escola Bíblica Dominical, nós precisamos aprender a ler história, nós precisamos aprender a ler sociedade. Não sei se porque essa é uma das grandes metas da teologia prática, que está sempre fazendo esse diálogo da teologia bíblica, histórica, sistemática, com as ciências sociais, sociologia, antropologia e matérias e disciplinas interdisciplinares como psicologia, psiquiatria e outras áreas. Nosso propósito é que possamos passar a entender um pouco essa história e memórias, né? A história tem como objetivo, e essa é a função da história, investigar as ações realizadas pelo homem. A memória não se preocupa muito com isso, mas a história precisa se preocupar com isso. E isso acontece, inclusive, quando a história oral é trabalhada de forma acadêmica, para que aquela história se torne uma história ligada às ciências da história. O objetivo da investigação é aquilo que os homens realizaram, é aquilo que foi realizado, seja por uma série de acontecimentos ou por uma narrativa desses acontecimentos, né? Esse é o desafio. Quando incluímos no nosso currículo de EBD a questão de história, eu preciso olhar para trás da história para entender um pouco hoje. E nós costumamos ler apenas o presente. Isso em nossas vidas. Geralmente só se lê passado, né, em nossas vidas, quando ela vem com aquele estigma: o passado te condena. Quando temos um passado que nos condena, esse passado é sempre trazido à tona. Mas geralmente a sociedade, os relacionamentos, a igreja, trata muito a história do presente como se não tivesse passado. E a parte central dessa história, e essencial, é a história social, porque história não acontece como um ato isolado. O problema nesse desenho que nós vemos a seguir, é que o passado é lugar para se criar memórias e não raízes. Às vezes nós ficamos com cheiro de naftalina. Nós temos cheiro de naftalina porque não entendemos que o passado, sim, ali construímos memórias, mas não é lugar de raízes, porque podemos ficar presos, especialmente se estivermos sob o estigma do o passado te condena, ou o passado nos condena. A memória afetiva é um fenômeno sempre atual, é um elo vivido no eterno presente. Enquanto a história é a representação de um passado, a memória afetiva traz aquele passado de forma quase que instantânea. Eu, por exemplo, quando escuto um sabiá, automaticamente vem o meu avô à memória. Posso estar onde tiver. E não é só o sabiá, qualquer pássaro que canta, né?
vem a memória, a questão de pai, mãe, filhos, parentes, infância, não é? Você traz a memória. Eu me lembro que uma das diversões que eu tinha na infância, nós juntávamos um grupo para pescar. Como menino gosta de trela, era área proibida. Um ficava olhando, porque o proprietário atirava com espingarda de sal. Mas ali o grupo ficava pescando um peixinho chamado cundunda, que tem lá em Recife. E depois a nossa satisfação era fritar aquele peixe, tomarmos com suco, que era a bebida que se usava antigamente. Guaraná era para festa ou para doença. Então, às vezes, quem é mais velho sabe, de certa forma, nós tínhamos prazer na doença, porque a doença permitia que faltássemos aula. E, às vezes, o papai trazia um refrigerante que você estava doente. Então, essas coisas trazem a memória. Como vocês mais novos vão ter memórias, e tem memórias também. A questão é que essa memória ela é formada por lembranças que estão na consciência. E elas acontecem. Um cheiro, um odor, uma música. E o resgate disso tudo é fundamental para o nosso desenvolvimento psicológico, nosso autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. A questão é que, diferentemente da história que investiga se aquilo de fato é real, a memória pode não ser real. Às vezes nós temos fantasias em relação a essa memória. E que essa memória, muitas vezes, ela é alcançada por traumas. E nós trouxemos, na semana passada, esse slide do século do trauma, o paradigma do trauma, ou como diz aquele filósofo italiano, Giorgio Agamben, autor daquele livro Jesus e Pilatos. Nós vivemos uma experiência muda, onde as pessoas não falam. Na nossa sociedade, por conta da individualização, nós não temos tempo para escutar o outro. Isso é meio genérico. E, às vezes, não colocamos para fora as nossas experiências, né? Então, esse trauma vem, e ele é como uma fronteira entre o interno e o externo, que aquilo que é interno em mim, aquilo que é externo, começa a ter uma estranha comunicação. E no contexto sociocultural, trauma passou a exercer o que chamam de influência no laço social, nos relacionamentos, criando lugares mudos. Não se fala sobre esse assunto, não se fala, se esquece. Se você pega em Recife, por exemplo, uma pessoa que viveu nos anos 75 em área de enchentes, ele prefere não falar e não ver a questão de enchentes. Chamam lugares mudos, né? E isso é um desafio para a matéria da psicologia, que é interdisciplinar com a teologia, com a pastoral, porque às vezes precisa todo um processo, um terapeuta muito bem habilitado para vasculhar naquilo que Freud chama de os escombros da vida, vasculhar nos lugares mudos da vida traumas. E o trauma, ele não dizer do Cyrulnik, que na realidade, voltando a esse anterior, pode voltar. Ele também acontece com pessoas que experienciam, né? Ou reexperienciam suas feridas sem cicatrizar. Fica sempre falando do mesmo assunto, sempre fala do mesmo assunto. Às vezes, por uma experiência afetiva, você começa a ter a impressão que toda experiência afetiva, todo casamento, toda relação homem-mulher é frustrante, e às vezes passa isso para o filho, e não se percebe, principalmente quem tem menino. Mães que passaram por uma experiência muito difícil, mas não só meninos e meninas, você vai incutindo na cabeça daquele filho que te ama, daquela filha que te ama, que o sexo oposto não é bom. Se eu vou criando na cabeça do meu filho que
ser homem não é bom, porque eu tive, como mulher, muitas experiências negativas nos meus relacionamentos. Aquele filho que me ama, ou aquela filha que me ama, vai começar a rejeitar sua própria identidade, sua própria sexualidade. Não estou dizendo que isso acontece sempre. Por conta daquela negativação que eu tenho das minhas experiências frustrantes. Então, ser homem não é bom, ser mulher não é bom, porque eu vi o que meu pai sofreu, então eu não quero ser homem, ou eu não quero ser mulher, e começo a construir um relacionamento, uma estrutura de vida diferente, que nem sempre compreendemos, né? Porque se faz muitas críticas à igreja, eu dizia isso sobre o Congresso de Ciências das Religiões, e se faz muitas críticas à igreja cristã, e a gente precisa pensar sobre essas críticas, é que às vezes não estamos aptos a agir e viver de acordo com o padrão de Cristo. Então o mundo vê um Cristo teórico que nem sempre é refletido na prática da igreja. Isso acontece. Então, na realidade, as questões dos traumas, eles vão começando a experienciar. Você fica o tempo todo falando daquilo. Por outro lado, há traumas que são reais. Eu falei na segunda pregação sobre o autor, que era um menino que perdeu pai e mãe na Segunda Guerra Mundial, depois foi para trabalhar, foi morar em orfanatos oficiais, depois foi enviado para a Alemanha, sobreviveu à guerra, criou a teoria da resiliência que a psicologia usa, e ele fala sobre a memória traumática, que a memória traumática é muito especial, não é uma memória normal. Ela se transforma, se amplia ou se esconde. É muito comum se esconder. Em nosso interior, ela deixa um traço profundo, profundamente preciso, e ele diz que é muito mais significante do que um próprio arquivo, né? E se torna muito consistente. Como forma de proteção, de Cyrulnik, nós consertamos o que está em volta por uma questão de sobrevivência. Mas ele é um trauma que está ali, é real, existe, e nós precisamos, de certa forma, enfrentar e confrontar esses traumas. E quando eu quis trazer essa série de pregações, foi para que pudéssemos pensar na realidade que história, memória e traumas precisam de cuidado. Isso é frágil. Quando se criou um trabalho de pequenos grupos, que buscava, às vezes, tratar das memórias, né? Tratar do passado sem ter a habilitação necessária para isso, muitos chegaram a suicídio por conta disso. Então, tratar da história, tratar das memórias, tratar dos traumas, precisa muito mais do que alguém que tem boa vontade nisso, precisa conhecer um pouco sobre isso, né? Mas hoje eu quero pensar sobre memórias afetivas versus rejeição. Rejeição é o ato ou efeito de rejeitar. Você tem como se tivesse um carimbo rejeitado. Hoje a mídia divulga que a ex-secretária de Ação Social, que foi demitida de uma maneira muito estranha, para mim uma violência contra a mulher ou contra qualquer pessoa que trabalhasse daquela forma, assume um relacionamento público com um ex-morador de rua. O morador de rua imagina a confusão que deve ter dado na cabeça de muita gente, porque alguns de nós, pessoas moradoras de rua, pessoas que tiveram um passado te condena, sabe aquela história? É como se de repente você tivesse um carimbo rejeitado. Hoje eu quero pensar sobre a experiência do apóstolo Paulo. E eu faço uma indagação. Se a experiência de conversão do apóstolo Paulo, que nós vamos ler posteriormente, Paulo apóstolo, poderíamos considerá-la uma experiência tão somente libertadora ou também traumática? Até que ponto
a experiência, agora pensando no ser humano, o apóstolo Paulo. Porque nós temos um costume, parece, de idealizar alguns personagens bíblicos como se eles não tivessem qualquer estrutura humana. A pergunta que eu me fiz quando pensava nesse tema foi até que ponto essa experiência do apóstolo Paulo foi libertadora, e foi libertadora, mas também foi traumática. Porque muitas vezes aceitar Jesus significa uma atitude libertadora, uma decisão libertadora, mas um trauma muito sério. Eu conheci uma sertaneja lá em Pernambuco, que quando começou a conhecer o Evangelho, ela foi trancada de castigo durante algum tempo. Depois ela conseguiu sair dali, estudou. Era alguém que tinha até passaporte liberado pela ONU. Mas ela teve a sua vida, o abandono de família, o abandono de toda uma história. Como se receber Jesus como Salvador causou naquela senhora, a princípio, um trauma de perda. Você rompe com toda a sua história. Me lembro de um pastor, acho que deve viver no Maranhão. Ele era pai de santo, um pai de santo conceituado, e se converteu. Naquele tempo era uma caminhada meio que solo, diante daquelas atitudes. E ele saiu, como eu tenho também um ex-pastor, pai de uma amiga que era fazendeiro de cacau, pai de santo. E eu não estou querendo aqui afrontar essa questão, mas apenas fazendo referência. E que, na medida que se converteu ao Evangelho, né, porque o Evangelho tinha uma série de implicações naquele tempo, que parece perdeu-se muito hoje, ele foi rejeitado pela família. Às vezes, receber Jesus como Salvador pessoal significa rejeição. Professar uma fé, professar crenças que você sabe não são mais tão coerentes com o mundo, aceitar princípios, conviver princípios, reforçar princípios na sua vida de crença que você conhece, muitas vezes significa um trauma para a sua vida, um processo de rejeição, você é rejeitado por essas coisas. O texto fala, Paulo vai aparecer aqui nas Escrituras, irmãos, no capítulo 7 de Atos. Capítulo 7 de Atos, Paulo vai aparecer no finalzinho do capítulo 7, dizendo que Paulo consentia na morte de Estevão. Paulo estava convicto de que aquela era a posição. Convicto. E ele sai para Damasco com ordem para prender e assolar a igreja, perseguir a igreja. Os irmãos sabem dessa história, está lá no capítulo 9, quando subitamente vem um resplendor do céu, versículo 3, e Saulo cai por terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isso é um impacto muito grande, irmãos, na fé de alguém. Uma experiência religiosa profunda pode ser traumática também, ainda que com aspectos positivos, mas ela mexe em toda a estrutura que você tem. É como um chamado. De repente, as jovens, eu falei semana passada sobre os problemas que as igrejas passam. De repente, o jovem tem toda uma carreira planejada na sua vida, isso para quem crê em vocação e chamado, e de repente vem um chamado de Deus e diz: não é isso que você vai fazer. Isso pode causar um trauma, isso pode causar uma violação na sua própria estrutura, daquilo que você queria internamente, daquilo que externamente você agora é projetado para fazer. Então Paulo foi rejeitado, e isso acontece já no capítulo 9, né? Quando Ananias disse para o Senhor, né? Versículo 12,
ele ordenou a Paulo que fosse à chamada Rua Direita, e diz lá: e viu um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Respondeu Ananias ao Senhor: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Começou a rejeição daí. Em outras palavras, Ananias está dizendo, e eu acho que Ananias retrata muitas vezes nossas atitudes. E quando pensava sobre esse texto, eu pensava às vezes, quão grande pode ser a nossa maldade humana, irmãos. Quão grande pode ser a nossa maldade humana, às vezes até em nome de Jesus. Eu às vezes pergunto a mim mesmo, que tipo de Cristo alguns de nós cremos? Que raios de Cristo às vezes cremos esse? Que tipo de Cristo é esse? Que às vezes não somente tem prazer em condenar uma pessoa ou separá-la do convívio, mas não é suficiente separar, você tem que destruir. Que tipo somos às vezes? Que tipo somos? Que misericórdia de Cristo tem em nossas vidas, se não somos capazes de amar aqueles que não nos são simpáticos? Que tipo de Cristo? Vou usar uma expressão forte. Que porcaria de Cristo é esse que se crê, que não é capaz de nos fazer pensar diferente daquilo que é a forma de pensar do mundo? Ananias reflete isso quando diz: Senhor, esse homem fala-se muito mal dele, deixa ele cego, deixa ele arrebentado. Não é assim que agimos muitas vezes, porque o passado condena. Também o texto fala sobre os discípulos, sobre os judeus, que também rejeitavam. Esse cara não serve. A História Batista registra um fato do pastor Antônio Tavares, um ex-padre de Maceió, Alagoas, que depois tornou-se pastor da PIB de Maceió. E quando ele se converteu, ele era uma ameaça. As pessoas tinham rejeição por ele, porque aquele padre está ali para ver quem é crente, porque havia uma perseguição religiosa forte. Então Paulo nem tinha, de certa forma, vai aparecer Barnabé lá na frente, apoio. Ele foi rejeitado a princípio por Ananias, e isso não conversa com Deus, hein? Foi rejeitado pelos judeus, porque ele agora é traidor do judaísmo, e os próprios cristãos, né? Lá no versículo 26 diz: tendo Paulo chegado a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. Era um infiltrado. Fora isso, de certa forma, a própria consciência de Paulo poderia condená-lo. Veja o texto de 1 Timóteo 1, versículo 13. Esse texto é um texto que eu uso para referência hoje. 1 Timóteo, versículo 1, 13. Ele fala o seguinte: eu era caluniador, é isso que diz o texto, deixa eu ver aqui, caluniador, blasfemador e perseguidor. A minha estrutura aqui diz: eu era blasfemador, perseguidor e injuriador. Injuriador é a pessoa insolente, cheio de orgulho, que amontoa linguagem de mentira sobre os outros.
Olha, eu estou tentando restaurar fulano que teve um problema na vida dele. Então, aquele que vai procurar, que não foi um problema só, foram vários. E se não tivéssemos gastado todas as nossas pedras na Geni, iríamos gastar as nossas pedras sobre aquela pessoa. Paulo, de certa forma, dizia, se não fosse a graça, irmão, olha, eu era blasfemador, perseguidor. Eu fico pensando o que seria da consciência de Paulo, lembrando de Estevão. Então, ele passou a ser rejeitado pelos judeus e pela igreja. E, de certa forma, sua própria história, sua própria memória acusava Paulo dessas coisas, né? Então, Freud disse que isso é uma espécie de corpo estranho no tecido psíquico. O trauma é sempre isso. Agora, resgatar essas memórias, o texto está pequeno, mas é fundamental para o nosso processo de desenvolvimento, né? Quando resgatamos memórias, estamos trazendo com elas a possibilidade de revisar, compreender e digerir determinadas situações que podem estar bloqueando o nosso ir em frente. E é estranho, irmãos, como a memória chega sem avisar, é sorrateira. De repente você acorda, eu vou fazer tal coisa, e vem a memória e diz, você é falido, você é aquilo, você fez isso. Lembra disso há 30 anos atrás? Às vezes passo por isso. Primeiro, eu tenho que entender que as pessoas vivem de presente. Para alguns dos irmãos, importa os problemas que passamos hoje, não o quanto foi difícil para estar até aqui. Não sabemos. Isso na vida das pessoas também. E às vezes podemos estar paralisados, diz essa psicóloga, por estarmos sem perceber situações antigas que não foram bem resolvidas e entendidas. Por isso, quando a gente traz história, é para compreender a história, não é para decorar. Infelizmente, nós sofremos traumas do ensino médio, do ensino fundamental, que empurram a história para a gente decorar e não para compreender a história. Eu preciso tentar compreender a história da minha vida. Eu preciso saber na minha vida o que foi a economia de 98, o que resultou na minha vida, por exemplo. Eu preciso entender o que eu fiz com 20 anos, que bagagem eu tinha para fazer com 20 anos. Não é uma questão de ser generoso comigo, é de ser compreensivo com a minha própria história de vida. E é isso que vai falar. E essa memória, ela traz ampliar a nossa consciência, diz lá essa autora, é aumentar a nossa visão sobre nós mesmos e sobre o mundo, é desatar os nós que ficaram presos em situações passadas, memórias que nos impedem de ver a vida com verdadeiros olhos de adultos. E Jesus, o propósito de Deus é que sejamos filhos maduros, filhos adultos. Nós ficamos, enquanto eu terceirizo culpa, enquanto eu terceirizo responsabilidade, enquanto eu crio fantasias, fulano, você fez com que eu perdesse o emprego. Não, cara, você perdeu o emprego porque você foi incompetente e não foi fiel no seu emprego. Perdeu por incompetência, perdeu por preguiça. Porque chegava atrasado e saía adiantado. Então, quando eu tomo consciência disso, eu entendo, agora eu não posso passar por isso. Por outro lado, quem já perdeu o emprego, por exemplo, às vezes engole coisas que não engolia, às vezes, pelo medo de ficar desempregado outra vez, e ao mesmo tempo se torna escravo desse trabalho. Então, restaurar essas memórias na realidade, rever a possibilidade disso. Agora, há algo das nossas vidas, irmãos, que nem todos usufruem por uma questão de perceber, é que a graça transformou a vida de Paulo e transforma as nossas vidas. Nós conhecemos muito pouco da graça. Graça para nós, para a maior parte de nós, tem a ver apenas com salvação. Mas não é só salvação.
Graça me ajuda a entender as falhas humanas. Graça me ajuda a entender minhas próprias falhas. Paulo disse nesse texto de 1 Timóteo o seguinte: e a graça de nosso Senhor superabundou com fé e o amor que há em Cristo Jesus. E fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Paulo não se isenta. Mas Paulo diz que em meio às besteiras que ele fez na vida, né, as cacas que às vezes fazemos, desculpa a expressão, a graça superabunda. A graça se manifesta. E ele diz lá em 1 Coríntios 15:10, pela graça sou o que sou, é a graça. O problema é que nós usamos graças apenas para salvação. Falamos de pessoas que nos fizeram mal, como se não entendêssemos o gerenciamento de Deus nas nossas vidas. Entendemos. Entendemos. Mas quando eu compreendo graça, eu também atribuo graça aos outros. E que as pessoas não são só o resultado do presente. O presente é bom, é vivido, mas essa graça, e eu quero terminar com esse desenhozinho aí, essa fotografia, que eu achei interessante. Graça de Deus é como a chuva. Quem está de fora até pode ver, mas apenas quem se molha é que sabe como é. A instituição, sabe, irmãos, muitas vezes tenta nos roubar a graça. Eu já tenho dito outras vezes que graça, por conta da graça, Deus meio que esculacha com toda a história condenatória que pudéssemos ter. Eu não vivo dos meus erros do passado. Eu preciso me auto-perdoar. E auto-perdão é dificílimo, só pela graça. Mas eu quero, estamos terminando, pensar em você hoje. Se de alguma forma você se sentiu rejeitado, foi o filho rejeitado, foi, não sei, né? De alguma forma você foi rejeitado, viveu a rejeição ou vive a rejeição. É como se você tivesse um carimbo rejeitado. Rejeitado. Desculpe a expressão, eu não gosto da expressão mãe solteira, que mãe é mãe. Porque às vezes quando nós rotulamos alguém que parece que não teve um relacionamento fora do casamento. E as pessoas não são culpadas disso. Precisamos entender isso. Nós temos estigmas. Eu já contei para vocês a conversa que eu vi quando peguei o ônibus do aeroporto para a estação Tatuapé, de mulheres, mães, esposas com filhos que iam visitar seus maridos que estavam presos. E que o governo não dá dinheiro à presa, é falta de informação da sua parte, precisa se aprofundar sobre a lei. O que significa auxílio reclusão, vai pesquisar antes de passar para frente as coisas. Porque as pessoas são rotuladas porque errou, porque adulterou, porque falhou no casamento, e elas têm que ser condenadas para o resto da vida. Paulo jamais passaria pelo crivo do nosso RH humano. Como? Um cara que consentiu morte de Estevão, mártir. Um cara que foi blasfemador, injuria. Eu acho que pior do que ser blasfemador e perseguidor é ser injuriador. É levantar história falsa sobre os outros. E Deus vai lá, derruba aquele cara do cavalo através da conversão, causa um baita de um trauma na vida dele, escancarou com a vida de Paulo. Particularmente eu creio que Paulo foi casado, perdeu o casamento por conta da posição que perdeu, cidadão romano. Também.
Se você se sente como rejeitado, e às vezes você é rejeitado por causa de cor, por causa de pele, né? Por causa de problemas até na pele, eu tenho um artigo sobre isso, né? Sobre você rejeitado por uma questão de pele. Isso pega. Se você se sente assim, mergulhe na graça de Cristo. Conheça mais a graça de Cristo. Leia sobre a graça de Cristo. É a graça que salva, mas não apenas salva. Salva até de nós mesmos. Salva-nos da nossa história pessoal. Salva-nos da nossa autocondenação. Possibilitando que possamos nos perdoar, que é uma das coisas mais difíceis. Na minha jornada sobre isso, eu tenho visto que é uma das maiores dificuldades que nós temos do próprio auto-perdão. E as pessoas adoecem por isso. Visitar a memória, revisitar a história e a memória. E se quando você revisita isso, você vai lembrar que foi uma criança rejeitada por isso, por aquilo. Faça com que isso não se repita na sua vida em relação a outros. Isso é uma coisa que acontece muito. Eu projeto nos outros minha própria rejeição. Lembre-se que você é filho de um Deus poderoso e amado, e que tem graça para te dar. O mundo nem sempre tem. Talvez o mundo vá lhe rotular o resto da vida por aquilo, você tem que conviver com isso. Você tem que ser maduro o suficiente para aprender a conviver com isso. Que nunca mais vai juntar as penas que espalharam sobre a sua vida. Você não vai juntar. Agora, nós cristãos, nós que temos uma experiência mais profunda em Deus, precisamos repensar a nossa atitude em relação com Cristo e a partir de Cristo com os outros. E não aceite esse rótulo de rejeitado. Não aceite. Não aceite. Não aceite isso. Como pessoa humana, como pessoa que é amada por Deus, mas como pessoa que vive da graça. E se você tem um carimbo que você usa para rejeitado, jogue fora esse carimbo. Pregue a graça e anuncie a graça. Fiquemos em pé. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tantas lutas, tantas dores no deserto. Pareço estar, mas entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Sua fidelidade. Eu descanso em Ti, eu espero em Ti. Eu Te adoro, Deus de amor. Em Ti eu posso me alegrar, com ousadia declarar o Deus a quem eu sirvo. Nunca falhou e não falhará.
esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Relembrando a oração de Francisco de Assis, que possamos ser instrumentos para o mundo deste amor. Se nós conhecemos um Deus de amor, e essa é a grande crítica à igreja em um todo, no mundo todo, na área das ciências das religiões. Nós precisamos, se temos esse amor, precisamos expressar isso. Não é fácil, não é fácil, porque envolve renúncia. Mas que Deus nos abençoe, Pai. Dá-nos sempre a condição de vivermos, experienciarmos e projetarmos para o outro esse amor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.